Bom dia, alunos dos sétimos anos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Peço a Deus que todos estejam com plena saúde para vocês e toda a sua família. Se cuidem, hein? Se cuidem e estudem, não é motivo para não estar estudando. Bom, hoje vou estar introduzindo com vocês uma aula que a gente já estaria iniciando na sala de aula, que é a aula que fala sobre o islamismo. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão anotar o título, vão anotar a aula como se você estivesse na sala de aula no caderno. Tá? Anotem os textos aí, como se você estivesse em sala de aula, no caderno. E quando a gente retornar às aulas, eu vou estar dando visto para vocês, ok? Então, do deserto surge um império, o mundo árabe. Tá? E quem é esse império? É um império islâmico, tá bom? Como surgiu o islamismo no mundo, é o que nós vamos estar falando hoje. Como era a Arábia Saudita antes do islamismo? O islamismo ele surge no século VII na Arábia Saudita porém, século VII depois de Cristo. Como que ela era antes do islamismo? Como que os árabes eram? Primeira coisa que vocês têm que entender, todos os árabes eram politeístas, então eles cultuavam diversos deuses, tinham muitos deuses, tá? Várias e várias divindades que eles cultuavam e eles podiam cultuar as divindades que eles quisessem. Isso tanto para os árabes do deserto quanto para os árabes do litoral. Os árabes do deserto e o do litoral tinha diferença entre eles, como vocês estão vendo aí na coluninha, tá? Então, vocês vão ver, por exemplo, só um minutinho, gente, para vocês poderem entender. Os árabes do deserto, quais eram a característica deles? Tá? A Arábia Saudita ela tinha praticamente dois territórios habitáveis, o deserto e o litoral. E os árabes que viviam no deserto viviam de forma diferente dos árabes que viviam no litoral. No litoral eram os árabes que viviam nas cidades e os árabes do deserto eram nômades, tá? Chamados de tribos beduínas. Que até hoje existem beduínos, eles estão espalhados ali pelo deserto do Saara, pelo deserto árabe, e por várias regiões ali do Oriente Médio. E até hoje eles vivem como se vivia no passado. Esses beduínos eram nômades, então eles viviam de forma tribal e eles se deslocavam continuamente, se deslocam até hoje. Para eles viverem no deserto, eles dependem dos oásis. Tá? O que são oásis? Oásis é uma ilha verde em meio ao deserto. É um local que no meio do deserto existe água potável e por ter a existência de lagos no meio do deserto, a terra fica fértil e existem ali as tamareiras, né, que são árvores bem altas, né, que eles podem também trabalhar com a agricultura nesse local. Alguns oásis são bem grandes, alguns são pequenininhos, mas outros são bem grandes, chegando a possibilitar que os beduínos possam ficar ali por vários meses. Bom, eles praticavam, para sobreviver, né, eles praticavam comércio itinerante. Soro, o que é isso, itinerante? Também a mesma coisa de nômade, que se desloca continuamente. Tá? Então eles tinham comércio, tudo que eles produziam, que eles conseguiam produzir no deserto, eles vendiam, e aquilo que eles não produziam, eles compravam, mas com a intenção de revender. Por exemplo, joias preciosas, né? Eles compravam e depois revendiam. O que eles podiam produzir? Eles eram excelentes criadores de cavalos, como vocês estão vendo aí. Os cavalos árabes são considerados um dos cavalos mais belos do mundo, de raça pura, e que tem um alto valor. Já no passado já era bem valorizado, tá? Até os dias de hoje são cavalos bem caros, tá? E são belíssimos também. Mas não era só cavalo que eles vendiam, tá? Coisas artesanais que eles produziam, eles vendiam, e também o excedente da agricultura deles, aquilo que eles produziam como café,
a cana-de-açúcar para fabricação do açúcar. Eles também negociavam nas cidades litorâneas. Então, eles produziam e iam até as cidades litorâneas para vender. Era o ganha-pão deles. Criavam animais, como eu já falei para vocês, camelos. Tinham muitos e muitos camelos, inclusive os camelos eram usados para corrida, mas também principalmente para transporte. Então eles seguiam num deserto em caravanas, um camelo atrás do outro, carregando os produtos deles, né? As lonas, as tendas, né? Carregando tudo que eles possuíam, o camelo que fazia esse trabalho. Mas também serviam para ser usados como diversão para corridas. Até hoje eles praticam isso lá na região. Os cavalos, já falei. Também criavam ovelhas e cabritos. As ovelhas e os cabritos, na ovelha ele tirava a lã, né, a carne, e os cabritos eles tiravam ali, né, a carne, o couro, tudo que fosse possível para ser aproveitável, ok? Então a vida deles era de forma tribal. Então tinha o líder da tribo, e todos seguiam esse líder. E todos eram, como já falei, politeístas. E o árabe do litoral, né? Eles eram de tribos, todos eles viviam de forma tribal ainda, tá? Haviam muitas tribos na Arábia Saudita, algumas eram rivais umas das outras, né? Chegando a entrar em guerras. As tribos do litoral eram sedentárias, ou seja, ficavam fixas, tinham uma moradia, tinham um endereço, tá? E viviam nos centros urbanos, ou seja, em cidades. Os árabes do litoral dependiam das caravanas que vinham do deserto, para negociar com eles. Então, uma parte do produto que circulava nas cidades do litoral árabe eram produtos que eram trazidos pelos beduínos. Os moradores da cidade, né, ou os árabes do litoral, eram fornecedores de artigos de luxo e especiarias. Como artigo de luxo, Sora? Tapetes, eles produziam tapetes, alguns eram bem complexos de ser feito, então as cores também bem variadas. E aí, quanto maior a complexidade do tapete, mais caro era. Joias, como eu já falei para vocês, eles compravam pedras preciosas, ouro, prata, dos beduínos e depois transformavam em joias, das quais eles vendiam como artigos de luxo, porcelanas finas, e vai por aí afora. Especiarias como o açúcar da cana, cravo, canela, pimenta, eram as chamadas especiarias, que eles negociavam nas cidades litorâneas. E na parte da população que vivia nas cidades, né, que eram os árabes do litoral, ou ele era comerciante ou ele era artesão, era a função dele dentro da cidade. Formou-se nas cidades grupos poderosos, algumas tribos eram bem fortes, bem poderosas, que enriqueceu muito com o comércio, e desses grupos o mais forte eram os coraixitas, que habitavam a cidade de Meca, que era considerada a cidade mais sagrada para os árabes. Nessa cidade existia um templo chamado Kaaba, existia e existe até hoje. Nesse templo estavam todos os ídolos, né, as imagens dos seus deuses concentrados no templo. E todos os árabes de toda a Arábia Saudita, pelo menos uma vez por ano, procuravam viajar para Meca para reverenciar os seus deuses lá dentro do templo. E quem vendia as imagens dos deuses, né, em tamanhos diversos, eram os coraixitas, eram eles que produziam as imagens. E daí eles ficaram extremamente ricos, poderosos, que controlavam várias cidades, mas a principal era a cidade de Meca. Alguma dúvida, gente? Aqui nós temos a cidade de Meca, aqui a Arábia Saudita, na época era todo esse território aqui, não havia Omã, não havia Catar, não havia Iêmen, era tudo Arábia Saudita.
Os árabes do litoral habitavam essa região aqui, sempre no litoral, tá? Essas regiões. E os árabes do deserto habitavam o interior, que é propriamente dentro do deserto. Se deslocavam em grandes distâncias, ultrapassando os limites da Arábia Saudita, chegando ao Iraque, ao Irã, né? E compravam muita mercadoria dos orientais, né? Dos asiáticos, e revendiam aqui na Arábia Saudita e também para os cristãos aqui na região de Israel, na região aqui do Sinai, da Península do Sinai. Dúvidas? Se vocês tiverem, entrem em contato comigo aí para eu poder sanar as dúvidas de vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe.